aí, galerinha, aqui de volta, né, para mostrar a vocês como é que vai funcionar, né, a exemplificação do plano inclinado, né. Coloquei aqui já um desenho já para facilitar aqui a explicação, e eu quero que você entenda só uma coisa: você sempre vai ter que fazer aquele primeiro passo da aula anterior, certo? Você é obrigado a decompor as forças, você é obrigado a vetorizar as forças que estão atuando aqui nesse bloquinho, certo? Então, só para garantir, né, que a gente tem que fazer isso, eu vou fazer aqui, ó. Então vai ter uma força peso aqui, né? Vai ter uma força peso no eixo X, né, que eu vou chamar de PX, e vai ter uma força aqui, ó, no eixo Y, que eu vou chamar de PY. Vai ter uma força de reação normal, que vai equivaler numericamente à força peso em Y, né? Aí você lembra que o peso em X é o peso do objeto vezes o seno do ângulo do plano, certo? Eu botei seno de alfa, não foi? E o peso em Y é o peso desse objeto vezes o cosseno daquele ângulo. Ok, pessoal? Agora vamos aqui para efeito de exemplificação. Vamos supor que a massa desse objeto aqui, ó, ele seja de 5 quilos, certo? E já que a gente está estudando, né, é força-peso, força normal, a gente precisa saber, né, adotar a gravidade como sendo aproximadamente 10 metros ao segundo ao quadrado para responder alguns questionamentos. O primeiro questionamento é, primeiro questionamento: qual o peso do objeto? Vejam, pessoal, eu estou simplificando a vida de vocês. O primeiro questionamento, se lembre, a primeira coisa que você tem que fazer é decompor as forças, né? Aqui, ó, tá aqui a vetorização das forças. Aí o primeiro questionamento que você tem que fazer é qual é o peso do objeto. O peso do objeto, né, é simples de calcular, é a massa vezes a gravidade, e multiplicando aqui a massa vezes gravidade, 5 vezes 10 dá 50 newtons. Beleza, pessoal? 50 newtons. Outra informação que eu não coloquei aqui, que vai ter na questão, é o valor do ângulo. Então vamos supor que seja 30, não, vamos botar 45, né? 45, tá 30 mesmo, 30 mesmo, 30 graus, pronto. Esse ângulo está inclinado 30 graus, a massa do objeto é 5 kg e a gravidade que está atuando sobre o objeto é 10 metros segundo ao quadrado, né? O primeiro questionamento é qual é o peso do objeto. Então, ó, descobrimos aqui, ó, que é 50 newton. O segundo questionamento que você tem que fazer, segundo questionamento, é qual o peso em X. Qual é o peso no eixo X? Pessoal, peso no eixo X é o peso do objeto vezes o seno do ângulo. Então, substituindo aqui para ficar bonitinho, o peso em X, né? Esse peso em X na realidade é uma fração daquele 50, que vai corresponder a ele, ao peso, vezes o seno do ângulo do plano, seno de 30. Beleza, pessoal? Então o peso vai ser 50 vezes o peso em X. O peso em X vai ser 50 vezes o seno de 30. O seno de 30, né? Vai vir dizendo na questão, o valor do seno de 30 é 0,5. Então, pessoal, o peso em X vai ser essa fração aí, 50 vezes 0,5. Peso em X vai ser 25 newtons. Certo? Beleza? Terceiro questionamento, ó, primeiro questionamento, qual o peso do objeto? Você multiplica a massa pela gravidade. Segundo questionamento, qual é o peso no eixo X? É o peso que está fazendo, ó, é a força que está fazendo o bloco descer para cá, certo? É o peso no eixo X. Ele é o peso do objeto que foi calculado no primeiro questionamento vezes o seno do ângulo. Então vai ser 25. O terceiro questionamento
qual é o peso, qual o peso em Y. O peso em Y, pessoal, eu já disse para vocês, está aqui anotado de novo, o peso em Y é o peso do objeto, que você já sabe que é 50, vezes o cosseno de 30, certo? O cosseno de 30 é 0,86, então vai ser 50, peso, né, a peso aqui, ó, para baixo, vezes o cosseno o cosseno de 30, 0,86, né? O resultado dessa conta aí dá 43,3, tá bom? Então o peso em Y dá 43,3 newtons. Ok, pessoal? Esses três questionamentos, eles são importantes, certo? Porque o quarto questionamento que você vai fazer, né? Qual é o valor da normal? Viu, pessoal? Eu estou dando esses questionamentos para vocês fazerem, para ficar mais fácil o entendimento da questão, certo? Então, ó, o primeiro questionamento, qual é o peso? Segundo, qual é o peso em X? Terceiro, qual é o peso em Y? Quarto, qual é o valor da força normal? Pessoal, o valor da força normal, ele é igual ao valor da peso em Y. Eu já disse aqui para vocês na primeira aula dessa sequência. Então, se o normal é igual ao peso em Y foi feito no terceiro questionamento. Aqui, ó, terceiro questionamento, força normal é 43,3 newtons. Certo, pessoal? Então, a partir daí, certo? Eu posso, por exemplo, perguntar qual é a aceleração do bloco que está descendo, que é o quinto questionamento. Porque se você souber a aceleração, eu posso fazer qualquer pergunta, né? Então vamos lá, a aceleração, ó, que é o quinto questionamento, qual a aceleração? Certo? Vou separar aqui. Qual a aceleração? Pessoal, a aceleração, nesse caso aí, eu vou aplicar na segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ok? Então veja só o seguinte, a força que está fazendo o bloco descer, né? Nesse caso aqui, ó, é essa. Como não tem atrito, né? Essa aula é uma situação sem atrito. É a única força que está fazendo o bloco descer nesse plano aqui, ó, a força que está na mesma direção do plano, a única força que está fazendo o bloco descer é o peso em X. Então essa força resultante aqui, ó, ela é o peso em X, ok? Então eu posso substituir aqui no lugar de força resultante, peso em X é igual a massa do bloco vezes a aceleração. Ah, professor, mas qual é o peso em X? O peso em X, ó, segundo questionamento que eu fiz para você. Peso em X, ó, 25 newtons. Então é só substituir aqui, ó. Ficou um pouco apertado, né? Vou ver se eu arrumo aqui uns espacinhos, não sei se vai dar para vocês verem. Então peso em X, ó, 25, ele é igual a massa do objeto 5 vezes A. Então já dá para perceber que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo, pessoal, a aceleração, você sabe qual é o comprimento do plano, sabe em quanto tempo ele vai descer esse plano, sabe qual é a velocidade de descida desse plano, certo? Então tem vários outros questionamentos que eu posso adicionar a esses. Mas o que é fato aqui é o que eu quero que você, depois de fazer a vetorização das forças que atuam sobre esse bloco, você realize esses 5 questionamentos. Primeiro, qual é o peso do objeto, né? Segundo, qual é o peso no eixo X. Terceiro, qual é o peso no eixo Y. Quarto, qual é o valor da normal, né? Ela não é importante para cálculo de velocidade, mas ela, se tiver, por exemplo, atrito, ela é extremamente importante, ok? E o quinto é o valor da aceleração,
E a gente fica aqui com esse plano inclinado sem atrito, né? Próximo vídeo aula nós vamos gravar um com atrito, aí é onde o negócio começa a embolar, ok? Até lá, pessoal!